E aí, pessoal, vamos lá? Minha ideia é trazer aqui informações a respeito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Semanalmente, tanto o STJ quanto o STF divulgam seus informativos de jurisprudência. Uma espécie de jornalzinho aí obrigatório para concurseiro e para profissional da área do direito que queira sempre se manter atualizado. Estou dizendo isso, pessoal, porque eu não vou aqui dar aulas aprofundadas sobre os temas mencionados. Vai ser um vídeo relativamente curto para atualizar vocês aí a respeito dos julgados da semana. Alguns julgados, pessoal, são bem importantes, tanto para concurso quanto para a prática jurídica. Outros, no entanto, são extremamente específicos. Esses julgados que são bastante específicos, eu não vou tratar aqui com vocês. Mas para não deixá-los aí curiosos, eu vou mencionar todos, mas explicar somente alguns, ok? E vou pela ordem que está aí no informativo. Eu indico até para você que vá atrás e acompanhe esse vídeo com o próprio informativo. Informativo número 833, de 12 de novembro de 2024. Primeiro julgado, extremamente importante, é da Corte Especial. Os termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, ele deve ser observado por juízes e tribunais de todo o país. Foi decidido na forma da sistemática dos recursos repetitivos. É o tema 1234, tema fácil de decorar, né? 1, 2, 3, 4 do STJ. Vamos lá. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. Pessoal, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 26, diz o seguinte: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, etc, etc. O artigo 833 do Código de Processo Civil tem previsão semelhante. Para que o imóvel rural seja impenhorável, são necessários dois requisitos. Primeiro, que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural. Segundo, que ele seja explorado pela família. O primeiro requisito, pessoal, ele é objetivo. O entendimento que se tem é que o imóvel rural, para ser considerado pequeno, tem que ter uma área de até 4 módulos fiscais. Essa prova é extremamente simples, a própria certidão de matrícula do imóvel já esclarecerá essa dúvida. O segundo requisito, no entanto, exige uma prova um pouco mais robusta e que não fica com somente um documento. Seja explorado o imóvel pela família. Bom, essa prova muitas vezes vai envolver até a oitiva de testemunhas, né, pessoal? Não basta aí apresentar a certidão de matrícula. A grande questão que se coloca é a seguinte: vamos pensar que aquele proprietário de uma pequena propriedade rural está sendo executado num processo de execução civil, num processo de cumprimento de sentença, em fase de cumprimento de sentença, enfim. E aí o exequente, o credor, indique esse imóvel rural para penhora, para posterior asta pública, a arrematação, enfim, para que aquela dívida seja saldada. O executado chega aos autos, por meio de exceção de pré-executividade ou de embargos, e diz o seguinte: magistrado, não é possível penhorar minha propriedade porque ela é uma pequena propriedade rural e é explorada pela família. A grande dúvida é: quem tem que comprovar que essa propriedade rural é explorada pela família? É o exequente que tem que comprovar um fato negativo, ou seja, que ela não é explorada pela família? Ou é o executado que tem que comprovar o fato positivo, ou seja, que ela é explorada pela família? O STJ corretamente aqui impôs o ônus da prova a quem alega. Se o executado está alegando que ele explora aquela pequena propriedade rural junto com a sua família, ele tem que fazer essa prova. Se ele não fizer essa prova, o imóvel poderá ser penhorado, certo? Vamos para o segundo julgado. A segunda turma concluiu o seguinte: a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, de modo que, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830 de 80, a Lei de Execução Fiscal, e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua regido pelo artigo 114, inciso 2 do Código Penal, inclusive quanto ao prazo de prescrição intercorrente. Tiago, não entendi nada. O que ele está dizendo aí? Aqui esse julgado mistura duas matérias, né? Direito penal e direito tributário. O que você tem que lembrar em relação ao direito penal? Quais são as espécies de sanção penal? De um lado eu tenho a pena, de outro lado eu tenho a medida de segurança.
Quais são as espécies de medida de segurança? Internação, tratamento ambulatorial. Beleza. Quais são as espécies de pena? Privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Pessoal, multa é pena, é sanção penal. Ah, Thiago, mas eu sei que se o cara é condenado a uma pena de multa e não paga essa pena de multa, ele não pode ser preso em razão disso. É verdade. Desde a década de 90, ali, após algumas alterações no Código Penal, a multa passou a ostentar o atributo de dívida de valor. Portanto, o não pagamento da multa não pode ensejar a prisão da pessoa. Ok. E a gente tem ainda, no artigo 51 do Código Penal, um indicativo de que a multa é praticamente toda ela regida pelo direito tributário. Porque o artigo 51 do Código Penal diz: as causas suspensivas da prescrição, as causas interruptivas da prescrição não são, em relação à multa, aquelas que estão previstas no Código Penal. São aquelas que estão previstas na legislação tributária. Em razão disso, surge a dúvida, que é natural. Bom, beleza. A multa continua sendo pena? Continua, pessoal. Continua regida pelo direito penal. E o prazo da prescrição da multa? Se as causas interruptivas e as causas suspensivas são aquelas do direito tributário, o prazo da prescrição também é o do direito tributário? Pessoal, o entendimento é que não. O prazo da prescrição da pena de multa é o que está no Código Penal. Se a multa foi aplicada isoladamente ou se é combinada isoladamente, o prazo da prescrição é de 2 anos. Se a multa foi imposta junto com uma pena privativa de liberdade, substituída ou não por restritiva de direitos, o prazo da prescrição da multa será o mesmo prazo da prescrição da outra pena que foi imposta. Pessoal, o terceiro julgado que eu vou ler aqui, eu vou ler só o destaque e não vou comentar nada, porque é um tema muito específico para quem atua com direito societário e direito tributário. Mas lembrem do nosso combinado, eu vou relatar, informar para vocês tudo que consta no informativo, mesmo esses julgados que, a meu ver, não têm tanta importância para concursos públicos e para a prática da maioria das pessoas. O que diz esse terceiro julgado? Também da segunda turma. Não é possível a dedução de despesas com ágio interno da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, Imposto de Renda e Contribuição Social, relacionadas a operações societárias realizadas antes do advento da Lei número 12.973, de 2014, nas hipóteses em que constatada a criação de pessoa jurídica sem correspondência econômica para servir como transmissora de ágio meramente contábil no contexto de incorporação reversa. Pessoal, isso aí é grego para muita gente, inclusive para mim, tá? Vamos lá. Terceira turma do STJ, pessoal. É o quarto julgado que eu vou trabalhar com vocês. Um julgado muito importante, que é o tema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E um outro tema da moda, que é o score de crédito. Vamos lá. Eu vou ler o resumo. É o quarto julgado, então, do informativo do STJ. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado, que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados, deve responder objetivamente pelos danos morais causados. Qual foi a situação aqui? Eu já explico juridicamente o que aconteceu, mas qual foi a situação fática? Bom, eu, Thiago, deixei de pagar uma dívida. Essa transação, essa minha inadimplência, foi categorizada num banco de dados de uma gestora de banco de dados devidamente autorizada pelo Bacen, aqui no caso era a Boa Vista. Essa gestora de dados foi lá e inseriu a minha informação no seu banco de dados. Com base nisso, ela fez um score meu, né, para informar eventuais credores, possíveis credores, né, possíveis mutuantes, pessoas que poderiam me emprestar dinheiro, para informar, olha, a nota do Thiago não está boa, a nota do Thiago está baixa. Vamos lá, a gestora de crédito poderia ter feito isso? Poderia, desde que devidamente credenciada ali pelo Bacen. Tá, mas além disso, ela pegou essa minha informação dessa transação e disponibilizou para terceiro que não era uma outra gestora de crédito. Se a SPC tivesse disponibilizado para Boa Vista ou vice-versa, não teria problema, porque a lei autoriza. Mas ela disponibilizou como um terceiro. Um terceiro, alguém de quem eu compraria uma casa, foi lá e falou, olha, eu pago por essa informação, me dá essa informação. E a gestora de crédito disponibilizou essa informação para esse terceiro consulente, ou seja, aquele que consulta. Foi esse segundo ponto que aconteceu. Isso poderia ter acontecido? Pessoal, não poderia ter acontecido, e já antecipo para vocês. O STJ decidiu que, nesse caso, eu teria direito à indenização por danos morais presumidos.
Então, essa disponibilização indevida de informação me causou um dano moral presumido, portanto, eu devo ser indenizado. Vamos explicar um pouquinho esse julgado? Vale muito a pena a leitura, tá, pessoal? Relatora ministra Nancy Andrighi. Primeiro, vamos relembrar o teor da súmula 550 do STJ. Abro aspas. A utilização de score de crédito, é isso que eu acabei de falar, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. Vamos voltar para esse meu exemplo e vamos esquecer que aquela minha informação foi disponibilizada indevidamente por um terceiro que não era devidamente autorizado. Vamos pensar o seguinte: a Boa Vista pegou essa minha transação, viu que eu sou inadimplente e me deu uma nota baixa no seu score de crédito. Primeira pergunta: ela precisa da minha autorização para me atribuir essa nota no score de crédito? Resposta do STJ, na súmula 550, não precisa. Se precisasse também, ninguém ia dar essa autorização. Então, a resposta é: não precisa. Tem alguma coisa que a Boa Vista tem que fazer em relação a mim? Sim, ela tem que me comunicar, porque se eu verificar que aquela dívida inexiste, enfim, que as informações que foram levadas em consideração para fazer o meu score de crédito estão equivocadas, eu posso exigir a retificação ou o cancelamento de uma informação falsa. Beleza. Não precisa de consentimento, mas é necessária a minha notificação. Vamos aos argumentos jurídicos aqui da ministra Nancy Andrighi, que disse, neste caso que estamos vendo do informativo, que a súmula 550 do STJ não tinha aplicação. Ela não está negando o entendimento exposto na súmula 550 do STJ. Ela só fez uma distinção ao caso. Ela falou, olha, esse caso não se enquadra ali no entendimento da súmula 550, porque nesse caso não foi só atribuído uma nota para o Thiago no seu score de crédito. A própria informação, o cadastro do Thiago foi compartilhado com um terceiro que não poderia ter essa autorização. Para a ministra Nancy Andrighi, há um microsistema aqui nesses cadastros de crédito positivo. Esse microsistema é formado pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei de Cadastro Positivo, que é a Lei 12.414 de 2011, e pela LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018. No caso concreto, repito, houve disponibilização de informação para terceiros, por isso que não se aplica a súmula 550 do STJ. Tem um resumo no próprio voto que eu vou ler aqui para vocês, vale muito a pena. Em síntese, embora o gestor de banco de dados para proteção do crédito possa realizar o tratamento de dados pessoais e abrir cadastro sem prévio consentimento do cadastrado, a Lei 12.414 de 2011, e aí ela traz aqui duas conclusões. Primeira conclusão: restringe o compartilhamento das informações cadastrais a outros bancos de dados geridos por pessoas autorizadas pelo Bacen. Foi o que eu disse antes. Então, se aquelas minhas informações forem transferidas para outra gestora de dados, não tem problema. Segundo ponto, em relação aos consulentes, apenas é autorizada a disponibilização da pontuação do crédito. Então, se essa pessoa que quer negociar comigo pedir para a Boa Vista a minha pontuação de crédito, ela pode. Mas o meu histórico de crédito, ou seja, as informações relacionadas aos débitos, as transações que foram utilizadas para a formação daquele score, só é possível que aquele terceiro tenha acesso, na hipótese que esse terceiro não for alguém devidamente autorizado pelo Bacen, se eu autorizar expressamente. E no caso eu não autorizei. Em razão disso, em razão dessa inobservância da legislação, do microsistema jurídico que trata do assunto, o STJ entendeu que eu, aqui o consumidor, deveria ser indenizado em razão dos danos morais presumidos. Pô, esse julgado é um julgado de fôlego, né? Espero que tenham entendido aí, é um tema um pouco complexo. Vamos para o quinto julgado, pessoal, ainda da terceira turma do STJ, então um julgado que trata aí de matéria de direito civil. Vou ler o resumo. O simples fato de o neto, concebido por inseminação artificial, coabitar residência com mãe e avô materno e reconhecê-lo como pai, não é suficiente para afastar a proibição prevista no artigo 42, parágrafo 1º do ECA, que veda a adoção por avós. Um tema que sempre cai em prova, tá? Talvez na prática
não seja importante para todo mundo, porque tem gente que não atua especificamente nessa área, mas é um tema que sempre cai em prova. Primeira pergunta: avós podem adotar seus netos? Artigo 42, parágrafo 1º do ECA é taxativo, não podem. Mas o STJ já decidiu lá, em 2020, que a adoção avoenga, ou seja, a adoção de avós dos seus netos, é permitida em hipóteses excepcionais. E aí, quais são os requisitos para essa adoção avoenga? Vou ler aqui o que consta do voto. Primeiro requisito: é necessário que o pretenso adotando seja menor de idade, menor de 18 anos. Segundo requisito: os pretensos adotantes devem exercer com exclusividade funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento. Então, pensem aí numa hipótese em que os pais faleceram, os pais desapareceram, enfim. Terceiro requisito: a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial, então é necessária a prova técnica no curso do processo. Quarto requisito: o adotando reconheça os adotantes como seus genitores e seu pai ou sua mãe como irmão. Então é aquele reconhecimento do próprio adotando de que aquele que pretende adotar é seu pai ou sua mãe. Quinto: inexista conflito familiar a respeito da adoção. Tudo tem que se dar em consenso. Sexto: não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando. Será avaliado ali, a gente já viu, por estudo psicossocial. Sétimo: não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos. O avô quer adotar a criança em razão de fins sucessórios, pensando ali em uma sucessão, e não propriamente, então seriam os interesses econômicos, não propriamente em interesses familiares. Oitavo: a adoção apresente reais vantagens para o adotando, o que também será verificado em estudo psicossocial. No caso concreto aqui, julgado pelo STJ, e relatado nesse informativo, pessoal, era uma mãe que exercia plenamente a função materna, e a criança, não havia um pai registral, a criança vivia em casa com a mãe e com o pai da mãe, com o avô da criança, portanto, e o avô quis fazer uma adoção unilateral da criança, e aí constariam no seu registro tanto o nome da mãe quanto o nome do avô. O STJ falou: olha, existe uma proibição expressa de adoção do avô, no artigo 42, parágrafo 1º, a gente excepciona isso em alguns casos concretos, mas nesse caso não precisa. A criança já está bem assistida aí pela mãe, não há nenhuma necessidade de o avô constar como pai no seu registro. Pessoal, agora a gente vai para alguns julgados da quinta turma. Quinta turma diz respeito à matéria penal, criminal, direito penal, direito processual penal. Se você só se interessa aí por direito civil, já pode sair do vídeo, isso não vai te agregar muito. Se você é concurseiro, eu recomendo que assista o vídeo até o final, porque aí você vai estar bem atualizado em relação a todos os julgados do STJ. A quinta turma decidiu o seguinte: estou aqui no nosso sexto julgado. O delito previsto no artigo 54 caput, primeira parte, da Lei 9.605 de 98, prescinde, isso é, dispensa de prova pericial para a constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana. Pessoal, o que é isso? Vamos ler o artigo? Existe um crime na Lei de Crimes Ambientais, está lá no artigo 54, que dispõe o seguinte, abro aspas: causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, causar poluição de qualquer natureza. Se essa poluição puder resultar em danos à saúde humana, ou mortandade de animais, ou destruição de flora, isso é crime. A grande divergência, que é a questão relacionada a esse crime seria um crime de perigo abstrato ou um crime de perigo concreto? Se for um crime de perigo abstrato, como o STJ entende que não é necessária a prova pericial. Então, eu não preciso de uma perícia para constatar que a poluição pode resultar em danos à saúde humana. Basta a constatação da própria poluição. Com devido respeito, também pouco importa aqui o que eu penso a respeito disso, mas me parece que a redação do artigo deixa claro que seria um crime de perigo concreto, ou seja, deveria sim ser exigida a prova pericial para se constatar que aquela poluição é hábil a causar danos à saúde humana ou provocar mortandade de animais, enfim. Mas não importa, a minha opinião aqui, não é para o STJ um crime de perigo concreto, mas um crime de perigo abstrato. Portanto, não é necessária perícia nesse processo criminal.
Item 7, sétimo julgado, também aqui da quinta turma. Não cabe concessão de indulto ao condenado por crimes patrimoniais que, nos termos do artigo 2º, inciso 5º do Decreto Presidencial de 2023, deixa de reparar o dano ou não comprova a impossibilidade econômica de fazê-lo. Pessoal, o que é o indulto? O indulto é uma causa extintiva de punibilidade. Quem que concede o presidente da República? Não pode o Poder Judiciário interferir, não pode o Poder Legislativo interferir, é uma competência de cunho constitucional. A gente sabe que existe um precedente, não em relação ao indulto, que envolve uma coletividade, mas em relação à graça, que envolve apenas uma pessoa, um grupo determinado de pessoas. A gente sabe que teve a questão do Daniel Silveira, agredida pelo ex-presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira, foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Mas, em regra, o entendimento que se tem, doutrinário, consolidado, jurisprudencial, é que a competência do presidente da República é bastante ampla. Vem um decreto e diz assim, olha, estou concedendo indulto, perdoando o resto da pena, aqui o restante da pena, daqueles que são primários, cometeram crimes sem violência ou grave ameaça e que já cumpriram mais de 1/6 da sua pena. Esses são os requisitos do decreto. Compete ao juiz de execução penal fazer o quê? Analisar se o caso do sentenciado que solicitou o pedido de indulto está ou não abarcado pelo decreto. Não pode o juiz falar, mas você é reincidente. Bom, excelência, aqui o presidente não exigiu que eu fosse primário. E, ao contrário, também não pode o juiz falar, olha, você não cumpriu 1/6 da pena, mas eu acho que você merece o indulto. Isso seria indevido também, por quê? Porque a prerrogativa constitucional é do presidente da República e não do Poder Judiciário. É um entendimento reiterado dos tribunais, esse aqui. Eu vou ler aqui um trecho do informativo que diz o seguinte, olha, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto consiste em invasão à competência exclusiva do presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, que é o decreto, o benefício deve ser concedido por meio de sentença que possui natureza meramente declaratória. Bom, pessoal, oitavo julgado, é o nosso penúltimo julgado, daqui a pouco a gente já encerra, também da quinta turma, também referente a direito penal, agora a execução penal novamente. A conclusão do ensino superior antes do início do cumprimento da reprimenda não impede a remissão da pena pelo estudo ao reeducando que obtém a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Eu vou falar de uma maneira bem simples aí para quem não é da área do direito penal. Mas é basicamente o seguinte, se você trabalhar durante a execução, sua pena vai ser remida, ou seja, vai ser abatida. Se você estudar durante a execução, sua pena vai ser abatida, remida, diminuída. A aprovação no Enem também dá direito à remissão. E aí, nesse caso concreto, o que aconteceu? O sujeito já era portador de diploma de ensino superior antes do crime, antes de ser condenado, antes de ser preso. No curso da sua execução, ele prestou o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Foi aprovado. A questão é, por ele já ser formado antes do crime, ele teria direito à remissão? O Ministério Público entendeu que não, mas o Judiciário, tanto nas instâncias iniciais quanto o STJ, entenderam que, olha, o fato dele ser formado antes não afasta a necessidade de se conceder a remissão para ele, se durante a execução da pena ele obteve aprovação no Enem. Vamos agora para o último julgado da sexta turma, também em matéria de direito penal e processual penal. O julgado diz o seguinte, não há falar em ilegalidade na busca pessoal realizada por guardas civis municipais, motivada pela atitude suspeita do réu, que em local conhecido como de traficância ficou nervoso ao avistar a viatura e escondeu algo na cintura. Guarda Civil Municipal. O entendimento do STJ é que as guardas municipais não podem sair realizando patrulhamento preventivo na cidade. Não cabe às guardas municipais sair por aí abordando sujeitos que, enfim, não apresentem nenhuma situação de flagrante delito. Isso cabe à Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo. Guarda Municipal, não. Olha o que decidiu o STJ no RESP 1977-119. As guardas municipais podem realizar patrulhamento preventivo da cidade, desde que vinculados à finalidade específica de tutelar bens, serviços e instalações municipais.
e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função cabível apenas às polícias, tal como ocorre na maioria das vezes com o tráfico de drogas. No entanto, pessoal, no caso concreto, o STJ entendeu que esse precedente não se aplicava. Por quê? Porque no caso concreto se entendeu que o sujeito estava numa situação de flagrância. Se numa situação de flagrância qualquer um do povo pode prender o sujeito que está cometendo o crime, o entendimento é que a Guarda Civil, assim como qualquer um do povo, também poderia. Eu discordo aqui desse julgado em relação à situação evidente de flagrante delito, mas aqui também, como eu disse para vocês, não importa muito o que eu penso ou deixo de pensar. Em relação a esse tema das guardas civis, ao tema da busca pessoal, a jurisprudência do STJ vem evoluindo muito. E é importante vocês sempre observarem, porque isso é uma matéria que cai muito em prova. E também é muito importante na prática jurídica, para quem atua com direito penal. Bom, pessoal, quem ficou aí até agora, eu dou o meu muito obrigado, peço que comentem aí, peço que curtam o canal, para que eu possa continuar fazendo essas gravações. Um abraço e até semana que vem.